Meu querido, abra sua Bíblia comigo no texto de Mateus, capítulo 28. Mais uma vez nós vamos ler esse texto tão bonito. Mais uma vez nós vamos conversar sobre mais uma etapa do que Deus está nos ensinando nesse processo de entender que fazer discípulos é a grande missão da igreja. E é a grande missão não da igreja como um todo somente, mas é a grande missão de você como discípulo. É a sua missão na terra, uma vez que você faz parte desse corpo e é discípulo do Senhor Jesus Cristo. O texto de Mateus, no verso 19 e 20 somente. Vamos ler assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos ler mais uma vez? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, imagine essa cena comigo. Um jovem aprendiz, ele estudou muito, ele decorou várias técnicas e agora ele está pronto para entrar naquela oficina e aprender na prática aquilo que ele viu nos livros. Ele entra naquele cômodo e ele começa ali com um mestre artesão, olhando e vendo aquele mestre criar coisas que antes para ele era só teoria, mas agora ele vislumbra na sua frente. Peças de uma beleza extraordinária, de uma precisão impecável. Aquele jovem, cheio de entusiasmo, de energia, ele acredita que olhando, depois de tanto estudar, ele vendo as habilidades, em pouco tempo ele já está pronto, ele já está preparado para que ele mesmo coloque a mão na massa e comece a fazer aquilo ser uma realidade agora para ele, e não somente para aquele mestre que ele admira tanto. E assim ele observa, por alguns dias, tentando memorizar cada movimento daquele mestre, tecendo a sua arte, cada técnica sendo aplicada no seu devido tempo. E depois de alguns dias, poucos dias, ele já pergunta: mestre, eu já posso começar a fazer as minhas próprias peças? Eu estou ansioso para colocar tudo o que eu aprendi, que eu estudei, que eu estou vendo na prática. O mestre sorri e diz: sim, mas eu queria te ensinar uma lição antes. Primeiro você deve praticar as técnicas básicas, todos os dias, até que elas comecem a fazer parte de você. E quando você menos perceber, você as usa como parte do seu próprio corpo. Relutante, mas obediente, o jovem aprendiz ouve aquela lição e passa semanas praticando os pontos mais básicos, as técnicas mais primordiais, que em muitos momentos ele considerava chata. Eu já sei isso. Essa parte eu já sei, dizia ele. Mas ele repetia incansavelmente os mesmos movimentos, se aperfeiçoando nos detalhes a cada vez que o praticava, até que aquela técnica se tornou parte da sua essência. E em pouco tempo, o jovem percebeu que a maestria não vem apenas de saber o que precisa ser feito, mas de aplicá-las com dedicação e de guardá-las no coração, de forma que aquilo se torne parte de si mesmo. Uma história bonita,
que exemplifica muito a nossa vida como cristão. É bonito ver como a arte de imitar, a arte de fazer, a arte de viver, ela é muito mais difícil e muito diferente do que a arte de estudar e saber conceitos técnicos. Assisti uma série no Netflix chamada The Resident, O Residente, melhor dizendo, né? Misturei um português com inglês aqui, não deu certo. A gente vê a técnica do treinamento de jovens médicos que chegam no hospital ansioso por aplicar tudo aquilo que viu nos livros. Mas quando defrontados com as dificuldades que a clínica médica ela existe, eles começaram a titubear nos primeiros atendimentos. Aqueles médicos que disseram, sim, vou ser cirurgião, e foram confrontados, dizendo assim, pelo seu tutor, dizendo para eles, não, você primeiro precisa praticar a sutura para depois chegar na mesa do centro cirúrgico. E eles, revoltados, disseram, isso eu já fiz muitos anos. Mas, ao pouco, eles vão vendo que aprimorar as técnicas é muito mais do que saber conhecimento, ter conhecimento implícito na sua mente, mas é colocar aquilo em prática de forma a imitar alguém para que a perfeição chegue na vida deles. Essa é a nossa vida, queridos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. É por isso que existe estágio na faculdade. Pelo menos deveria ser assim. Porque a gente estuda tudo e depois a gente precisa colocar isso em prática. Um bom pianista sabe muito bem que aquele que senta no seu piano, ele não está pronto para tocar uma música sequer, se as notas não saírem dos seus dedos como parte de si mesmo. Ele começa a praticar as notas mais básicas e depois aquilo se torna tão normal, tão natural, que nem mais olhar para as teclas do teclado ele precisa. Ele simplesmente faz, ele simplesmente toca. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos mostrou isso. Jesus viveu assim e ele nos convidou a fazer parte de tudo isso como igreja. Como é bonito poder presenciar isso na vida de Cristo e agora, olhando para esses exemplos da vida normal, cotidiana, poder entender o que ele está fazendo com a igreja dele aqui e agora. Porque não é nada diferente disso que nós estamos acostumados a ver numa residência médica, ou talvez numa aula de piano, ou talvez daquele jovem artesão que entrou naquela sala e começou a treinar o básico para que aquilo se tornasse essência da sua própria vida. Jesus deseja que nós, como discípulos, façamos o mesmo, exatamente o mesmo. E é isso que nós estamos conversando aqui nessa série que nós chamamos de A Grande Omissão. Nós estamos conversando sobre como a igreja precisa trazer a sua consciência de volta, como parte da sua essência, não meramente um conhecimento técnico e teórico, teológico do que significa ser discípulo, mas o quanto esse fazer discípulo precisa estar na nossa essência, como algo que somos nós, que está em nós, a nossa vida, o que pulsa dentro do nosso coração, como significado da identidade do que é ser discípulo, cristão e igreja. Mas nós temos visto que essa ordem dada por Jesus, no decorrer da história e dos anos, e não, por que não dizer, do hoje, ela tem sido grandemente omitida pela igreja na forma como Jesus a ordenou. No livro chamado A Igreja que Discipula, o pastor Tiago Faria, ele exemplifica isso trazendo uma citação que eu achei bem interessante, e ele diz assim: o discipulado é uma daquelas coisas essenciais negligenciadas em nossa história cristã recente. Talvez seja a questão essencial mais esquecida. Alguns autores dizem que abandonamos a vivência do discipulado há dezenas de anos. Outros arriscam cravar 100 ou 150 anos de esquecimento. Há estudos apontando que em algum momento da história cristã nós começamos a nos importar mais com a estrutura da igreja, programações,
comunhão, cuidado da membresia e até com evangelização, sim, mas deixamos de ensinar e vivenciar o processo de discipulado cristão. Quando você vai para a prática, você olha a realidade das nossas igrejas e as suas preocupações e as latentes forças que são aplicadas ali no dia a dia da comunidade, você vai perceber que muitas delas estão preocupadas em luz, câmera, ação, mas pouco convívio, treinamento, ensino, vida, discipulado. Numa comunidade onde o consumo faz parte, ser igreja talvez é vir aqui e sentar na cadeira. E a cada dia que passa, as nossas igrejas sofrem, porque nós vivemos menos a realidade do que Jesus nos ensinou, e mais a realidade de uma igreja de consumo. Essa é a realidade, queridos, por trás do que nós precisamos reter e aprender sobre esse grande mandamento que Cristo nos deixou. Nós precisamos nadar contra essa corrente, trazer essa consciência para a nossa vida e entender qual é o nosso lugar em tudo isso. E não é o lugar da igreja instituição, é o lugar seu, meu, como discípulo de Cristo Jesus. A ordem é muito clara, nós temos estudado ela dia após dia aqui nessas últimas semanas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós vimos que esse verbo ir, o vão, sim, ele é um verbo auxiliar aqui da grande ordem do Senhor. Mas nós vimos e conversamos sobre isso, que não existe como obedecer o grande imperativo de fazer discípulos se você não se dispor a sair do seu lugar. Então o ir faz parte de você intencionalmente perceber a ordem de Cristo e colocá-la em prática. Intencionalmente olhar para a tua vida e para a tua agenda e dizer, sim, eu quero viver isso, eu quero fazer isso, eu quero obedecer isso, eu quero ir. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero fazer parte dessa missão. Eu quero simplesmente me mover, parando do meu consumismo de vir e só consumir a igreja, e me mover a ir e ser igreja, obedecendo ao Senhor. Nós vimos que a grande ordem desse texto, ela se concentra nesse verbo, discipulai. Façam discípulos. Cada um de nós, discípulos de Jesus, somos convocados por Jesus Cristo a reproduzir esse ensinamento, a escolher, ir, a estar próximo de pessoas que precisam aprender o que significa ser discípulo de Jesus. Fazer discípulo não é trazer para a igreja somente, não é convidar para o culto. Fazer discípulo é ensinar o que significa ser um discípulo com a tua vida, com as tuas palavras, com o teu jeito de ser. É você ser o exemplo de discípulo para que o outro olhe para você e diga assim, agora eu entendi. Isso é ser um discípulo de Cristo. É assim que discípulo ora, é assim que discípulo lê a Bíblia, é assim que discípulo louva e adora, é assim que discípulo faz parte da igreja, é assim que fazemos. Isso tudo se dá quando você entende que ir para ensinar o que significa ser discípulo de Cristo é uma ordem para você, querido. Para você. Me lembro bem que eu citei aqui que no meio da multidão estão os discípulos de Cristo, mas nem toda a multidão é discípulo de Cristo. E o que diferencia um discípulo da multidão é a obediência. O que diferencia um discípulo da multidão é a consciência do que nós precisamos ser como identidade em Cristo. Façam discípulos de todas as nações. Pastor David trouxe uma mensagem tão bonita nos mostrando que faz parte desse discipulado, faz parte desse ir fazer discípulos, a inserção de cada um deles num contexto de comunidade. O batismo é esse rito de iniciação tão bonito,
que nós cremos aqui como igreja, que nós praticamos como sacramento de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos entendendo que fazer discípulos é inseri-los no corpo, é trazê-los para uma família, é trazê-los para esse lugar, para que eles vivam a intensidade do que nós vivemos aqui juntos. Não, queridos, nunca Cristo mandou você ficar sozinho assistindo YouTube na tua casa. Jesus nunca disse que a igreja podia se isolar para os cantos remotos do mundo e viver a sua vida, porque eu estou bem com Deus e está tudo bem. Jesus Cristo sempre nos moveu para a igreja. Jesus sempre nos ordenou que estivéssemos juntos. Ele não só disse isso através desse verbo, mas como ele mostrou isso com a sua vida, quando ele reuniu os seus discípulos, quando ele reuniu a sua igreja e quando ele continua reunindo a sua igreja dia após dia através de você. Através de você. Nós vimos que existem algumas coisas que ele nos ordenou. E no domingo passado, uma dessas ordenanças veio à tona aqui no nosso culto. Uma ordenança tão linda, que deveria transformar a nossa vida e a nossa forma de cultuar o Senhor. Participar da ceia do Senhor não é simplesmente vir aqui, comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de suco. Não é dar um cheque na atividade semanal do mês, tomei a ceia, ok, beleza. Participar da ceia do Senhor deveria ser algo ansiado pelo nosso coração, de uma forma inegociável, porque ele partiu o pão e ele olhou para os seus discípulos e disse: façam isso. Façam isso. Ele pegou aquele cálice e disse: tomam, bebam dessa nova aliança. E cada vez que nós nos reunimos aqui como igreja e participamos desse momento, nós estamos reafirmando aquilo que nós cremos. Cada vez que nós fazemos isso, mais uma vez, nós nos reconsagramos ao Senhor na nossa fé, naquilo que cremos em Cristo Jesus. Mas um segundo verbo, no gerúndio, no português, surge aqui agora. E agora Jesus mostra que fazer discípulos tem a ver com esse verbo aqui, ensinando-os. Não é só inserir na igreja, não é só sentar e participar da mesa. Fazer discípulos não é só levantar do seu lugar e dizer: Jesus te ama. Tem gente que acha que evangelizar é só isso, né? Entrega um papelzinho escrito: Jesus te ama, pronto, fiz minha parte, posso voltar para o meu lugarzinho de sempre. Não é só isso, não é só proclamar as boas novas e pregar o evangelho. Vocês conseguem perceber que a ordem é muito clara? Como fazemos discípulos? Ensinando-os, ensinando. Meus amigos, desde o início do seu ministério, Jesus demonstrou que o discipulado está profundamente ligado ao ensino. Desde o começo, ele não apenas chama os discípulos para seguir ele, mas ele dedica a sua vida a ensinar os princípios do reino. Se você pegar o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, e der uma folheada no Evangelho de Mateus, ele tem uma estrutura muito clara e muito bonita que nos faz trazer à mente a evidência disso que eu estou falando. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele é dividido em 5 grandes discursos de Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso. A estrutura desse Evangelho são blocos onde narrativas do que aconteceu na vida prática de Jesus e dos seus discípulos são somados ao final a um grande discurso de Cristo, de ensinamento teórico, mas que eles vivenciaram ou vivenciarão na prática. Se você perceber, do capítulo 5 ao capítulo 7, temos o primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte, o tão conhecido Sermão do Monte, onde Jesus aplica agora as bem-aventuranças, os princípios do reino, e ele mostra como isso, essa justiça, amor, vida, obediência, como isso se dá na prática.
Ele tira isso do legalismo, do moralismo farisaico e coloca isso a um nível de coração profundo da nossa motivação. É no Sermão do Monte que ele diz: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, olha para o teu coração, olha para a tua vida, olha para o que te motiva a fazer o que você faz, a ser o que você é. Imagina quanto ensinamento Jesus não passou e chocou aquele povo que ouvia ele naquela situação. Se você caminhar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 10 de Mateus, nós temos um outro grande discurso, a missão dos discípulos. Jesus orienta os discípulos, instrui os 12 sobre como realizar a missão de anunciar o reino. Ele fala sobre a necessidade de confiar em Deus, a importância de simplicidade e sobre a perseguição que cada um deles iria enfrentar. Existe uma instrução acontecendo aqui. Existe um ensinamento acontecendo aqui. Eles veem Jesus fazendo isso e agora Jesus está falando para eles que eles também precisam fazer. Se você seguir um pouco mais no capítulo 13, nós vamos ter as parábolas do reino no Evangelho de Mateus, onde Jesus mostra para os seus discípulos o que significa o reino de Deus e como ele cresce muitas vezes de maneira discreta, mas abrangente. Um reino que talvez ainda era mal compreendido, ainda não era entendido por aqueles homens, mas Jesus usa o dia a dia, usa as ilustrações, usa as coisas que todos estão acostumados para mostrar para ele o que significa o reino de Cristo, o reino de Deus que foi iniciado em Jesus. No capítulo 18, nós temos um grande discurso de Jesus, muito conhecido, onde ele fala sobre as relações dentro da comunidade dos discípulos. Como que isso vai acontecer? É tratado o tema como humildade, perdão, disciplina, cuidado mútuo, onde ele mostra para os seus discípulos que na vida desse reino, você precisa um do outro, você precisa se mover ao outro. Ele está ensinando, ele está instruindo. E quem não se lembra do capítulo 24 e 25 de Mateus? Tão conhecido pelo discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus, onde essa estrutura vem e eu acredito que faz as pernas daqueles homens tremerem. Porque Jesus fala palavras fortes, palavras impactantes. Jesus está ensinando, queridos. Jesus está instruindo, Jesus gasta tempo com o ensino, Jesus se dedica a isso. Jesus, ele quer que todos aqueles sentem com ele e ouçam dele as instruções do reino de Deus, o que você precisa saber e como isso é aplicado na sua vida prática e diária. Jesus, ele mostra e demonstra esse aprendizado em crescimento contínuo para aqueles homens. A vida é um caminho e você precisa trilhar por ele e crescer, amadurecer, aprender. Pensa, como é bonito a forma como Jesus diz isso. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele mesmo diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo naquela época tão criticado, eram as grandes leis farisaicas colocadas sobre o povo de Deus, sobre o povo judeu, onde eles eram obrigados a obedecer leis, regras, como já foi colocado domingo passado aqui. Leis que maltratavam, leis que eram pesadas demais, fardos que o próprio Senhor diz: vocês não entram e não deixam ninguém entrar, vocês falam coisas que vocês nem praticam. Jesus chega a chamar aqueles homens de sepulcro caiado, que por fora tem uma aparência, mas por dentro tem outra, só tem morte. Uma obediência cega, vazia, religiosa, mas sem a expressão exata de um relacionamento, de ser discípulo e de estar numa relação de discipulado. Jesus diz: tomem de mim o meu jugo, o meu ensino. Tomem de mim, tomem sobre vocês o que eu estou ensinando para vocês, porque eu sou manso, eu sou humilde, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas quando vocês aprenderem de mim. Gente, é bonito demais isso.
Porque a gente quer aprender, mas muitas vezes não sabe da onde. E Jesus está ensinando, vocês precisam aprender de mim. Vocês precisam aprender comigo. Vocês precisam olhar para mim. Vocês precisam entender o que eu estou fazendo para que vocês façam também. Aprender de mim tem um sentido forte nesse texto, que é um chamado além de seguir da forma como nós entendemos essa palavra de forma seca e vazia. Porque se eu perguntar aqui, muitos aqui vão falar para mim, você segue Jesus? Sim, eu sigo Jesus, mas a sua vida não condiz com isso. Porque seguir não é vir na igreja. Seguir não é se denominar cristão. Seguir aqui, aprender dele, tem a ver com imitar. Tem a ver com fazer igual. Tem a ver com observar, aprender e repetir. Tem a ver com aquele mestre, o seu jovem aprendiz. É você observa, você estuda, você começa a fazer pequenos movimentos técnicos, até que aquilo se tornou parte da sua essência e da sua vida. E quando você menos espera, você está parecido com Ele. Você está amando como Ele ama. Você tem compaixão como Ele tem compaixão. Você deixou algumas coisas que já não fazem sentido diante daquilo que Ele é para você. Você começa a mudar palavras nos seus lábios. Você deixa algumas coisas na sua boca que não edifica ninguém. Você começa a amar ao invés de odiar, você começa a ser verdadeiro, honesto, como Jesus sempre foi justo, fiel e honesto. Seguir a Jesus tem a ver com ser um discípulo ao olhar o seu mestre e fazer como ele fez. É tão bonito isso, gente, que aqui mesmo eu já tem uma grande lição para a minha vida. Jesus, ele trouxe cada um de nós para um relacionamento com ele. Jesus não te chamou para ser um teólogo. Jesus não te chamou para ter conhecimento meramente informativo. Jesus, quando chamou os seus discípulos no começo do evangelho, sabe como ele fez? Vem e veja. Vem e ande comigo. Vem, conviva comigo. Se relacione comigo. Porque o ensino de Jesus se baseia no relacionamento. Se baseia no caminhar junto. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo. É por isso que esse mandamento começa com vão e façam discípulos, que facilmente poderia ser traduzido no português como enquanto vamos ou indo, façam discípulos. Não é um chamado a um curso, não é um chamado a mera informação, não é 22 aulas do curso de fundamentos que te tornam um discípulo de Jesus Cristo. Não é sentar na carteira e aprender com o professor. A técnica, a teologia, as doutrinas, isso faz parte. Jesus fez isso. Jesus nos ensinou o técnico, a informação sobre o reino. Mas discipulado tem a ver com a vida. Discipulado tem a ver com relacionamento, um relacionamento que te molda, que te transforma, que te traz exemplos. Ele disse isso. Ele disse várias vezes, para que o povo olhasse para ele e aprendesse com ele. Ele disse em João algo tão bonito, quando ele disse assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer ali é se relacionar com Jesus Cristo, de forma que esse relacionamento nunca seja, ele seja secundário ou terciário na sua vida, mas que ele tenha primazia nos seus dias. Ser discípulo tem a ver com isso. Ser igreja é ser isso, gente. Sabe por que a igreja padece tanto hoje? Sabe por que a gente vê grandes aberrações na igreja evangélica brasileira hoje? Porque a igreja está esquecendo disso. A igreja, na prática do seu dia a dia, está esquecendo o que significa de fato um relacionamento concreto com Cristo. Ele disse, eu vou
preparar lugar para vocês, mas vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele não disse isso? O que ele está enfatizando para nós? Eu estarei com vocês em um relacionamento contínuo. Eu nunca vou sair do lado de vocês enquanto vocês estão indo. Confie em mim. Mas no nosso dia a dia, a nossa igreja está muito mais, não a nossa igreja de Itatiba, mas a igreja evangélica está muito mais preocupada com outras coisas do que o verdadeiro relacionamento com Cristo. E como podemos crescer se nós encaramos esse relacionamento somente informativo? Se ser cristão é somente ler um versículo para você abençoar o seu dia. Se ser cristão é manter aquele ritual de vir na igreja, sentar na cadeira e voltar para sua casa. Você vem aqui e aqui está maravilhoso, mas sai por aquela porta e continua tudo do mesmo jeito. Nada muda, nada é transformado. E quando isso acontece, é porque nós estamos esquecendo e nos afastando desse grande ensino de Jesus. Aprendam de mim, aprendam comigo, ainda hoje, igreja. Jesus está nos ensinando com a vida. Sabe por que a gente enfrenta tanta coisa, gente? Porque Ele continua nos ensinando, do mesmo jeito que Ele sempre ensinou. A gente acha que Jesus só ensina teoricamente, mas Jesus está te ensinando com a prática, quando as coisas são difíceis no seu dia a dia. Ele não fez os discípulos caminharem para o meio de uma tempestade no mar? Ele não foi lá e se mostrou para aqueles discípulos e disse: vocês estão com medo de quê? Vocês não entenderam nada ainda? Deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. As tempestades continuam caindo. Quando o diagnóstico vem na tua casa, quando o luto chega no teu lar, quando o teu filho começa a dar problema em coisas que você nunca imaginou que passaria, quando você começa a enfrentar problemas na empresa, o desemprego chegou na tua porta, quando as coisas no seu casamento vão de mal a pior, quando a gente começa a viver as crises do nosso dia a dia, Jesus continua nos ensinando com a vida, gente. Jesus está ali, Ele disse que estaria. Nós nos esquecemos disso. Como aqueles discípulos no meio do mar, nós também nos esquecemos do que Ele é capaz. Nós nos esquecemos do que Ele é. Nós nos esquecemos do que Ele faz. Nós somos os discípulos de pouca fé daquele texto, porque nós esquecemos quem Jesus Cristo é na nossa vida e esquecemos que vivemos o que vivemos, passamos pelo que passamos, porque Ele nos ensina com a vida. Jesus não mudou o seu jeito de ensinar a igreja, não mudou o seu método. Ele se revela nas Sagradas Escrituras. Ele continua discursando lindamente, domingo após domingo, quando a igreja se reúne para ouvi-lo. Mas quando você sai por aquela porta, é na vida que ele te ensina. É quando a vontade de pecar vem à tona, e ele vem no teu coração e diz: resista. Seja forte, eu estou com você. É nos momentos de fraqueza, quando você acha que não vai conseguir continuar, Ele se coloca do teu lado e te sustenta de uma forma que nem você sabe explicar. Quando as lágrimas escorrem no rosto e você se pergunta por quê, por quê, por quê, é como se Jesus estivesse do teu lado, te abraçando e dizendo: calma, meu filho, calma, você vai entender. João diz isso, que eu faço agora você não entende, mas entenderás depois. Calma, calma. A grande lição que eu tiro ao olhar Jesus, ao ver Jesus em sua prática de ensino, queridos, é que Ele nos ensina a obedecer o que Ele ordenou com a nossa vida. Ele nos ensina nas circunstâncias da vida. Ele nos ensina quando decisões precisam ser tomadas. Ele nos ensina quando as dificuldades chegam. Ele nos ensina quando o confronto vem para o nosso coração. Ele está te ensinando todo dia. Todo dia. Então, para de reclamar. Para de olhar para a chuva. Para de olhar para a força do vento. Para de olhar para a onda que está balançando o seu barco.
E começa a prestar atenção no que ele está te ensinando. Para de reclamar da vida, que a sua vida é isso, que a sua vida é aquilo. Começa a olhar nas pessoas que estão à sua volta. São elas que Cristo está usando para te ensinar. Nós não somos o corpo de Cristo. Quem Jesus vai usar para ensinar você? A igreja. O corpo dele aqui é por onde a presença se manifesta, é por onde a obra dele é feita. Meu querido, Jesus está te ensinando. E eu tenho muita convicção que ele te trouxe aqui essa manhã, primeiramente para você aprender isso. Não importa o que você está enfrentando. Não importa o quanto esse barco está sacudindo no mar. Não importa o tamanho das ondas e da chuva que está caindo lá fora. Jesus usa toda e qualquer situação para ensinar o seu coração e moldar o seu caráter para mais perto dele. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Mas uma segunda coisa surge no meu coração ao olhar para esse texto. Porque esse texto ele não fala só, vai, faz discípulos e ensina eles. Se fosse assim, gente, beleza, vamos fazer um seminário, sentar todo mundo nas cadeiras e ensinar. Entendeu? Seja com a sua experiência prática, com o seu testemunho, seja com a teoria. Se tivesse só esse verbo aqui, a gente talvez poderia até entender que essa ordem é assim. Que você tem uma tarefa. E qual que é essa tarefa? Pegar na mão de quem não sabe escrever e ensinar o beabá. Todos nós, viu? Não é só pastor, não. O grande erro da igreja, jogar esse peso em cima dos pastores. Porque Efésios deixa muito claro que o pastor está aqui para capacitar você, para você fazer a obra. O pastor está aqui para ajudar você, para que você vá. E que você faça. Se você está confiando demais e falando assim, não, o pastor está fazendo, um dia Jesus vai virar para você e falar assim, meu filho, o que você fez? Ah, o pastor fez, Jesus. Não, era para você fazer. Eu mandei você, eu coloquei você lá, o pastor não pisou naquele lugar. Mas esse texto não para por aqui, vocês percebem isso? Que esse verbo está ligado a alguma coisa? No português, um outro verbo no infinitivo? Parece uma bobagem aos nossos olhos, mas é de uma profundidade imensa quando você entende o que significa isso aqui. Porque ele está dizendo, vão, façam discípulos, batizando-os, insere esses discípulos na família, no corpo, a igreja faz parte do discipulado. Não adianta pregar e deixar as ovelhas soltas sem pastor aí. Ensina-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. A ordem é clara. Você ensina a obediência. E como que você ensina alguém a obedecer? O fariseu achava que ensinar a obedecer é ensinar as 613 leis judaicas para ele e falar assim, ó, se você fizer isso aqui, tá tudo bem. Então vai, faz. Ele precisa fazer? Não, não. Só se você fizer. Vai lá, é sua vida. É seu problema. Vai e pratica. E eles achavam que ensinar a obedecer era um discurso apurado. Um ensinamento teórico. Eles viveram assim. Mas Jesus criticou muito a igreja da sua época por causa da forma que eles ensinavam. Eram mestres imponentes que se separavam da igreja, daquele povo, e ensinavam de uma forma vazia e seca. Ensinar a obedecer não é como os fariseus faziam, mas é como Jesus fez. Ensinar a obedecer é mostrar como se obedece, para que o outro te veja e obedeça também. Entendeu isso? Ensinar a obedecer é mostrar como se obedece, para que o outro te veja e obedeça também. Jesus nos chamou a imitá-lo. E nós somos convidados a ser exemplos para que outros nos imitem e conheçam Jesus Cristo. A obediência é o caminho pelo qual Jesus colocou o discipulado. Jesus disse, vão, ensina-os a obedecer tudo o que eu ordenei
a vocês. Vão e vivam. Vão e vivam isso na prática do seu dia a dia. Mostrem como isso transforma completamente uma vida. Discipulado não é meramente informativo. Discipulado é formativo. É algo que transforma. É algo que muda. É algo que você tem um relacionamento tão profundo com alguém que esse alguém é capaz de aprender Jesus com você. Jesus disse: vocês precisam ensiná-los. Vocês precisam ser instrumentos para que a igreja seja transformada. Não foi assim que ele disse em João capítulo 15? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Que fruto é esse? É quando você obedece e ensina alguém a obedecer. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês, igreja, darem muito fruto. E ele continua dizendo o seguinte: e assim vocês serão os meus discípulos. Percebem, gente? Que Jesus Cristo está nos levando para um patamar de obediência e um patamar de compreensão, onde o discipulado é uma ordem para cada um de nós, uma ordem de relacionamento, de vida, de transformação. Se você olhar para as Escrituras, não existem desculpas que podem nos alcançar. Você pode dizer assim: eu não estou preparado para isso, eu não sei nada, eu cheguei agora na igreja. A gente sempre tem desculpa. O problema é que a gente está como Jonas correndo da grande missão que Deus nos deu. Porque nós estamos muito mais preocupados com a nossa vida, com o nosso umbigo, com as nossas tarefas, com o nosso tempo, com os lucros que eu tenho quando dedico a mim mesmo, do que quando eu consigo compreender a vontade de Deus ao te usar. Deus quer você. Deus está chamando você. Meu querido, mas o que você está fazendo mediante a esse chamado, essa convocação de Jesus? A pergunta é séria. Olha para a tua vida, cristão. Qual foi a última pessoa que você pode dizer convicto que você dedicou tempo num relacionamento como Cristo, de discipulado e ensino? Qual foi a última pessoa que você convidou para a sua mesa, para sentar com você, para que você abra a Bíblia e comece a ler com ela? Você não precisa ser um grande teólogo, você precisa abrir a sua Bíblia e começar a mostrar as grandezas do que Deus é a partir da leitura. A obra é dele. Quem muda coração é ele. Quem convence do pecado é ele. Quem faz a conversão acontecer é ele. Você é só um instrumento para que a palavra de Deus seja anunciada, ensinada e proclamada. Na simplicidade do que você sabe, na simplicidade do que você é. O problema é que a igreja está esquecendo disso, e a igreja está pensando que ser igreja é se reunir meramente nos domingos, e esqueceu disso aqui. A igreja foi convocada para fazer discípulos. Numa equação exponencial, se cada um de nós aqui sentássemos com uma pessoa durante um ano, para mostrar com a nossa vida o que significa ser cristão, essa igreja não caberia aqui no próximo ano. Se as igrejas estão diminuindo e se ainda existem lugares vazios na nossa igreja, talvez seja porque nós esquecemos que cada um de nós foi convocado para essa missão. Segunda-feira vem aí. Você volta para os seus afazeres. Você vai voltar para o seu trabalho. Você vai voltar a ser o topo das prioridades. Você vai voltar a ocupar todo o tempo da tua agenda. E a ordem de Jesus para nós vai ficar esquecida mais 7 dias. Quem são eles, gente? Quem são as pessoas que nós estamos ensinando com a vida? Quem são as pessoas? Quem são eles?
Se Jesus fizesse essa pergunta para a nossa igreja hoje, qual seria a nossa resposta? E a gente se acomoda num lugar muito, muito perigoso, sabe por quê? A gente tem uma justificativa muito superficial para isso. Pastor, eu sou igreja. Se a igreja está fazendo discípulo, eu estou no meio da bonificação. Vamos fazer a participação de lucro aí no final das contas. No juízo final, a gente divide o PL e Jesus não condena ninguém, beleza? Não, gente. Esse chamado é para a igreja, mas esse chamado é para você. E se você não está fazendo nada a respeito disso, nós estamos caindo no erro da grande omissão, do grande pecado, de achar que ser cristão não tem nada a ver com o vão e façam discípulos. Do ir e fazer discípulos. Um pastor batista que eu gosto muito diz o seguinte: precisamos de uma igreja onde os crentes possam viver em comunidade, de forma a ver como cada um está aplicando a palavra em suas próprias vidas, para amadurecermos nossos pensamentos e termos uma forma de pensar cada vez mais apurado pela revelação de Deus encarnada na vida cotidiana de cada um de nós. Assim como o Logos virou carne e habitou entre nós, a teologia revelada na palavra de Deus precisa virar santidade em todas as áreas da nossa existência para revelar em nós o Cristo ressurreto e fazermos discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus ensinam uns aos outros a serem melhores discípulos, crescem juntos no discipulado, e Jesus fez isso com uma maestria muito bonita. Robert Coleman, ele disse o seguinte: depois de convocar os discípulos, Jesus assumiu o hábito de permanecer entre eles. Esta era a essência do seu programa de treinamento, permitir a seus discípulos que o seguissem. Quando paramos para pensar sobre isso, percebemos que se tratava de uma maneira bem simples de agir. Jesus não oferecia uma educação formal, não fundou um seminário, não definiu um currículo escolar, nem abriu matrículas para os seus seguidores. É mesmo impressionante, tudo que Jesus fazia para ensinar o caminho àquelas pessoas era trazê-las para perto de si. Ele era sua própria escola e o seu próprio currículo. Jesus Cristo quer que nós aprendamos como Ele fez e que nós façamos como Ele fez. Você percebe que Jesus foi extremamente relacional? Ele chama pessoas intencionalmente para caminhar com Ele. Você quer aprender com Jesus? Chame alguém para caminhar com você. Pense em alguém. Chame alguém. Por que não propor uma jornada com essa pessoa? Durante o ano de 2025, vamos ler a Bíblia junto uma vez por semana, vamos estar juntos em oração uma vez por semana, seja presencialmente, de preferência, ou online. Quem sabe a gente faz uma videochamada, mas a gente está toda semana compartilhando a vida, na oração, na leitura da palavra. Jesus Cristo era intencional. Ele não jogou pedrinhas para cima e quem caiu e acertou a pedra, ele chamou para ser discípulo, não. Jesus chamou aqueles que Ele escolheu, como Ele continua chamando aqueles que Ele escolheu. E se você foi escolhido e chamado por Jesus para ser um discípulo, você entende isso. E isso precisa arder no teu coração. Isso precisa te incomodar. Isso precisa te mover a fazer alguma coisa. Jesus Cristo era processual no seu discipulado. O discipulado de Jesus não era algo de uma semana, era um processo. O nosso discipulado é um processo. Aqueles que falam que a gente aceita ou recebe, ou alguns outros termos, Cristo no nosso coração, e nós nos tornamos santos completamente, estão equivocados. Porque o processo é longo. A santificação é processual. O discipulado é processual. Quantas vezes Jesus não olhou para os seus discípulos e disse assim: homens de pequena fé, homens de pequena fé, vocês não entenderam nada ainda. Vocês ainda não conseguem entender? Porque é um processo. Precisa gastar tempo. Precisa de energia depositada ali. Mas ele é orgânico.
Percebe como Jesus faz? Jesus usa a figueira para ensinar para os seus discípulos lições preciosas sobre a vida. Vocês lembram dessa cena? Jesus está no meio do caminho, e ali no meio do caminho ele olha para a montanha e ele vê uma flor, e ele usa a flor para dizer que Deus está cuidando da flor, está cuidando dele também. Percebe que é orgânico, à medida que as coisas vão acontecendo, sempre existe uma lição a ser dada. Deuteronômio 6 fala isso para nossas educações com filhos. Ensina no caminho, enquanto deitar, enquanto levantar, enquanto você estiver fazendo uma coisa ou outra, sempre tem lição para acontecer. Por isso que o discipulado tem que ser relacional. Não tem como ele acontecer numa forma teórica de um curso. Jesus nos ensinou um discipulado individualizado também. Porque ao mesmo tempo que tinha uma multidão, ele chama 12. Ao mesmo tempo que tinha 12, ele chama 3. E a cada lição ele vai conversando individualmente com as pessoas. Ele não confronta Pedro. Ele não chama Pedro para uma conversa. Ele não tem uma conversa com um daqui e um dali. Ele não chama, ele não tem encontros individualizados com pessoas, como aquela mulher no poço de Samaria, como aquele fariseu, aquele homem que precisava aprender mais sobre o que significa nascer de novo, o Nicodemos. Pensem, como Jesus aplica isso e nos ensina a viver isso. Era vivencial, vivendo, aprendendo, nos relacionando, era em amor. Não adianta você fazer isso como um fariseu fazia. Você precisa aprender a fazer como Jesus fazia. E Jesus fazia aquilo, dedicava tempo e energia, porque ele amava aquelas pessoas. O convite de Cristo para nós, igreja, é que vivamos tudo isso. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é gastar o nosso tempo com outras coisas, a não ser fazer discípulos, enquanto nós vamos e vivemos o reino, enquanto nós vamos e desfrutamos desse reino de Deus. Quem são os seus discípulos? Quem são as pessoas que caminham com você, que aprendem com você, que olham para você e entendem quem Jesus Cristo é? Quem são eles? Sim, talvez você que é pai e mãe pode estar falando para mim assim, meus filhos. Sim, eles são os primeiros discípulos que Deus colocou na sua mão. Mas Deus também não falou para você só discipular os seus filhos. Por isso que ele disse, vá. Vá. E sabe o que é melhor nesse texto? É a garantia que ele nos dá. O que está escrito ali? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês enquanto vocês vão. Eu estarei com vocês enquanto vocês fazem discípulos. Não preocupem, quem salva é Cristo. Não se preocupem, quem muda o coração é Cristo. Quem convence sobre a palavra é Cristo. Quem abre os olhos para a realidade espiritual é Cristo. Não se preocupe com isso, porque você não consegue fazer isso. Ele faz, mas ele disse, eu vou fazer. Eu vou estar com você. Enquanto você vai, eu vou estar do teu lado, eu vou estar te capacitando. Ele deixou o Espírito Santo na igreja. Ele disse, tudo o que você precisa você já tem, só vai. Levanta do teu lugar, convida pessoas para viver com você e ensine a elas a obedecerem o que eu tenho ordenado a você. Um dia Cristo vai nos cobrar disso. E não adianta falar, Senhor, não tive tempo. Senhor, eu não tive conhecimento suficiente. Senhor, eu não estava preparado. Porque Ele disse que te preparou. Ele disse que está com você. Ele disse que tudo que você precisa, você tem. Porque tudo que você precisa é o próprio Senhor Jesus. Não existe desculpas, queridos. A presença de Jesus é a base do nosso discipulado, porque a missão de fazer discípulos não é pela nossa força, mas é pela presença dEle.
A imitação dessa presença é quando você entende que presente naquele momento você é capaz de testemunhar para que alguém seja um discípulo de Cristo olhando para a tua própria vida. Mas, pastor, eu sou cheio de pecado. Sim, nós somos. E nós também nos arrependemos. Nós também pedimos perdão. E nós mostramos que para ser discípulo de Jesus, o arrependimento faz parte diariamente das nossas orações. A confissão de pecado faz parte da nossa liturgia. O reconhecer a nossa falha faz parte do ser discípulo em processo de santificação. Então não olhe para isso e tenha isso como desculpa na sua vida. Mas mostre o que significa errar e se arrepender em Cristo. E pedir de Cristo a presença para que você se converta dos seus pecados. Vá e não peques mais. Nós ouvimos nessa canção que nós cantamos antes da mensagem. A consciência da presença de Jesus sustenta a missão de Cristo. Você tem a convicção de que Jesus te chamou. Você, coloque o teu nome nesse você. Você foi chamado para fazer discípulos. E você pode estar falhando miseravelmente nessa missão. O que você vai fazer para reverter isso? Conta-se uma história de um missionário em uma vila remota da África. Ele foi para aquele lugar, era um lugar hostil, um lugar longe, e um lugar que não tinha contato com a palavra do Senhor. Ele havia passado anos ali. Para começar, ele teve que aprender a língua. Foi vivendo com o povo, compartilhando a mensagem de Jesus, bem aos pouquinhos, porque ele mesmo não conseguia falar com profundidade. Mas os anos foi ensinando aquele missionário o que significava ser parte daquele povo, daquela tribo ali, né, daquela vila. Aos poucos, os habitantes começaram a se interessar pelo Evangelho. E havia um jovem em particular, chamado Kofi. E Kofi era aquele que tinha um coração especialmente sensível para aquele momento que o missionário sentava, e nas grandes dificuldades com a língua que ele tinha, ele ensinava com o dia a dia, com o pegar de uma tigela, ou caçar o almoço daquele dia, com as reuniões em volta da fogueira. Kofi parece que estava sensível a entender que uma nova vida, por causa daquele Jesus, estava acontecendo ali. Kofi era alguém discreto, quieto, reservado, mas ele tinha uma sede de aprender profundamente. Era aquele típico que alguém olhava e ensinaria muita coisa, mas que nunca investiria nele e acharia que ele poderia pregar o evangelho a alguém, ou ensinar sobre Jesus para alguém. Kofi era muito tímido, mas o missionário investiu nele, caminhou ao seu lado, ensinou ele com paciência, com amor, e compartilhou com ele cada mandamento de Jesus, não só ensinando a teoria, mas com a vida. Ele saía para o meio da mata, saía para o meio do deserto, ele saía para aqueles lugares africanos ali, estranhos aos nossos olhos, mas ele ensinava que durante a caça, o que significava perseverança. Ele ensinava que durante aqueles momentos, o orgulho podia surgir, mas a humildade precisava prevalecer. E não era algo teórico, era prático. Kofi foi aprendendo. Um dia o missionário ficou muito doente. Ele precisou voltar para o seu país e aquilo deixou ele desesperado. A missão não tinha acabado. Ele olhou para a tribo, uma tribo extremamente cética, ainda não tinha crido no Evangelho, ainda parece que não tinham tido nenhuma conversão a não ser Kofi, que tinha o interesse de andar com ele e aprender com ele. Ele não sabia se ia conseguir retornar para a África, e ele começou a sentir uma angústia, uma dor no seu peito, começou a chorar e começou a imaginar como essa obra continuaria ali. Até que no seu coração ele entendeu. Ele chamou Kofi e disse: meu amigo, você conhece um pouco das palavras de Jesus, eu sei que você não está pronto,
Mas agora é a sua vez de viver e ensinar. Com lágrimas nos olhos, o missionário entrega essa responsabilidade ao jovem discípulo, não sabendo o que seria daquela tribo, daquela vila, daquele pessoal, que aparentemente não tinham conhecido ainda Jesus depois de anos que ele estava ali. Muitos anos depois, recuperado da sua saúde, na sua casa o missionário recebe uma carta. Ele vinha daquela carta vinha, a carta vinha da mesma vila na qual ele estava. Ele abre aquele envelope ansioso. Ele queria saber notícias daquele pessoal e ele mal podia acreditar no que ele lia. A mensagem era de Kof, contando que a pequena vila havia se tornado uma comunidade completamente cristã e vibrante, porque entendeu o evangelho quando Kof sentava e ensinava o que o missionário fazia quando ele ensinava sobre Jesus. Por muitas vezes Kof disse, era assim que ele fazia e dizia que Jesus fazia também. E aqueles africanos se converteram e daquela vila o evangelho alcançou muitas e muitas pessoas. Talvez você é Kof, tímido e quietinho na sua cadeira. E Deus está falando para você, agora é sua vez. Ensine para alguém o que significa obedecer ao Senhor com a tua vida. Amém?